mais um motivação de vida, de projetos. Mas antes, ó, se inscreve no canal, se você não tá no canal 520 da Claronet TV Galega, ativa o sininho aí para receber as notificações de histórias muito inspiradoras. E hoje com a Catherine, bem-vinda! Obrigado pelo convite. Olha ela que linda, maquiada. Autoestima, né? Isso mesmo, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Dá um up, né? Sim, com certeza. E hoje vai compartilhar um pouquinho da tua história de vida. Vamos ver se a gente consegue motivar, né? Várias pessoas aí que às vezes estão desanimadas. Esse ano não foi muito fácil, né? A gente passou por várias coisas aqui na cidade também. Quem sabe motiva você aí também a se erguer. São vários desafios na nossa vida, né? Então, se você que tá assistindo... Eu sempre falo assim, se uma pessoa a gente já conseguiu motivar, já é válido. A gente já tem... Já valeu a pena. Já valeu a pena. E como é que começou? Hoje tu é casada, tem filhos? Sim, sou mãe de dois, né? O Pedro, de 9, a Laura, de 6, casada com o Eduardo. E sou mãe, sou dona de casa, sou biomédica, sou bióloga. Olha, bióloga? Também, sou bióloga há 20 e tantos anos. Logo ali. E o que te fez fazer a parte de bióloga? É biologia que você Biologia, aham. Na época, na verdade, eu queria fazer algo de saúde. Eu sempre quis voltar algo para saúde. Então, na época, aqui só tinha medicina e biologia. Não tinha biomedicina, não tinha farmácia na FURB. E eu, assim, não conseguiria sair da cidade de Blumenau. Assim, venho de uma família muito humilde. Na minha família, assim, não tinha essa tradição de fazer faculdade. Meu pai sempre disse, assim, que faculdade é coisa de rico. Então, mas eu queria, né? Sou bem teimosa, assim, né? Sim, graças a Deus, né? E aí, tipo assim, sempre fui querer coisas, assim, que às vezes, talvez, parecia que não estava no meu alcance, mas eu sempre queria. Eu falei, então, vou fazer biologia mesmo, medicina fora de alcance, era muito caro. E fui fazer, assim. Então, primeiro já começou, assim, no ensino médio, porque no ensino médio eu fiz magistério, né? Porque o meu pai sempre achava, assim, que a gente devia fazer alguma coisa mais técnica para já ter uma profissão, então eu fiz magistério. E aí, quando eu tava no magistério, eu lembro que foi o pessoal de um cursinho de pré-vestibular fazer... foi fazer divulgação. Só que era magistério, então no magistério eles não sortearam bolsas, né? E o restante eles sortearam bolsas. E aí eu fui até nesse cursinho e falei, preciso de uma bolsa, porque eu quero fazer cursinho, eu quero fazer faculdade e eu preciso de uma bolsa. Não, mas a gente já foi no seu colégio, a gente já sorteou. Não, mas na minha sala não sortearam e eu quero. Só que eu não conseguiria pagar, né? Tipo, tudo. Daí eu ganhei uma bolsa de 50%. Olha só o que é buscar... Às vezes as pessoas ficam só esperando. Ah, não deu. Aí foi. Ou não, tu já tem, né? Bem Vamos isso, né? sim. Meti a cara, assim. E ganhei a bolsa de 50%, comecei a fazer o cursinho. Porque, na verdade, eu queria fazer, então, fisioterapia. E aí, eu fiz vestibular... mas não passei, né? Magistério não tem física, não tem química. Sim. Então, toda essa parte, pra mim, sempre era muito difícil, porque eu não tinha. E aí, então, não passei. Daí, fiz pela segunda vez, de novo, eu não passei. E aí, sobrou vaga pro curso de biologia. Pensei assim, não tá muito longe, biologia tem muitas áreas, abrange muita coisa. Queria estudar, vou fazer biologia. E desde o começo eu já fui pra parte, assim, que eu queria fazer. Não gostava muito, né? Agora os meus professores vão saber a verdade, né? Nunca gostei muito nem de animais, nem de plantas, mas fazia biologia, né? Sempre gostei muito da parte de humanas, né? Da parte humanas. E aí lá eu vi que tinha um grupo de pesquisa na universidade que se chamava PET, Programa Especial de Treinamento. E que aí, a partir do terceiro semestre, a gente podia fazer uma seleção e se passasse, a gente entrava. E ali a gente ganhava uma bolsa para ajudar a pagar a faculdade e também para fazer uma pesquisa na área que a gente se encaixasse melhor. E aí,
eu esperei chegar no terceiro semestre, daí eu dava aula de educação infantil. Eu juntava 2 salários para pagar uma mensalidade, né? E assim a gente foi. As outras deixava lá, né? Pendurado. O magistério te trouxe um benefício. Uma hora a gente acertava, né? E aí eu comecei a dar aula ali na escola. E aí quando chegou no terceiro semestre eu fiz a seleção. E aí eu passei. Daí eu larguei o magistério, porque daí tinha que ser dedicação exclusiva. Sim. E aí eu comecei a fazer parte desse programa especial de treinamento. E aí, ali eu já comecei a fazer a pesquisa. E eu queria daí uma pesquisa voltada para humano, né? Então, eu comecei a pesquisar plantas medicinais. Aí começou, mas na biologia não tinha ninguém que fazia plantas medicinais. Não tinha ninguém que mexia com essa parte. Aí a nossa tutora falou, não, vai lá na química, que tem um professor que trabalha bastante com produtos naturais. Daí eu cheguei lá, fui me apresentar, sempre assim, sempre metendo a cara, sempre indo, né, em busca. Daí ele falou assim, não tenho vaga, tá tudo cheio, não consigo pegar mais ninguém. Mas eu tenho uma orientanda que tá no pós-doutorado, que tá vindo da Espanha e quem sabe ela consiga te orientar. E aí eu fui conversar com ela. E ela falou assim, nossa, eu tô trazendo uma planta lá da Espanha que eu queria que alguém trabalhasse. Olha, eu falei, então, tudo sou foi eu. encaixando. Aí a gente começou a trabalhar com essa planta. E a gente começou... Aí, aonde que eu fui parar? No laboratório de química, que não entendia nada de química. Não tinha tido química no 2º grau, né? No ensino médio. Mas, vamos lá, vamos estudar, né? Então, assim, e como os desafios, às vezes, são capacitações. E aí foram... Aí, né, eu tinha que isolar, tinha que fazer... A gente estava tentando isolar o mesmo produto que ela tinha isolado na Espanha. Ali na FURB. Daí a gente começou a trabalhar dela assim... Mas eu posso te orientar na parte química. Mas na parte biológica, não tem como eu te orientar. Eu não sei, eu sou química. Aí eu fui procurar algum professor que fizesse isso. Daí tinha um professor que estava fazendo doutorado lá na UFSC e ele estava dando aula ali na FURB de farmacologia para medicina. Aí ele falou assim, eu posso te orientar, mas tu tem que fazer farmacologia com a medicina, porque senão eu não consigo te orientar, porque tu tem que ter base. Falei, meu Deus, né? Vamos lá. Me matriculei na farmacologia da medicina e comecei. Mas, meu Deus, né? Aquilo lá pra mim era outro mundo, assim. Porque era um nível muito mais alto do que eu estava acostumada. E eu não tinha tido farmacologia, nem química, nada. Mas estudava. Daí eu conheci umas meninas bem legais que faziam medicina. E a gente ficava assim, ó, de madrugada, estudando, varava a noite. E vamos dar conta. Daí ele também me ajudava. Ele assim, ó, não vou cobrar de ti a mesma coisa que eu cobro deles. E aí a gente começou e foi. Te deu uma bolsa. Aí a gente foi indo. E aí chegou no final, tinha que escrever o TCC, porque daí eu fiz o TCC, trabalho de conclusão de curso, com esse tema. E a gente isolava o produto lá na química e testava nos animais ali na parte biológica. Então a gente começou a trabalhar com inflamação. E foi assim... quem pensa, né, fazer pesquisa, gente, é bem diferente, né? A gente faz pesquisa aqui no Brasil, é bem diferente, assim, do que a gente vê fora, assim, né? Que tá acostumado. Então, assim, a gente não tinha equipamentos adequados, né? Eu acho que o Eduardo lembra disso também, assim. A gente começou a fazer com beckerzinho, né? Um edema de pata de camundongo num becker com água, detergente e fazia em cima de uma balança pra gente ver a diferença da densidade quando a gente mergulhava a pata desse camundongo. Então, tipo, era tudo enjambrado, né? Aí, a gente fala, né? Brasileiro dá um jeitinho. A gente deu um jeitinho também de a gente conseguir fazer essa pesquisa. E aí chegou a fase de término, né? Isso eu me lembro muito bem, assim, marcou muito e até falo para os meus alunos, assim, né? De escrever o TCC. Eu escrevi o TCC e entreguei para ele. Daí ele falou assim, ó, isso é uma coisa bem engraçada, né? Que eu acho que o Eduardo marcou bastante. Ó, eu
corrigi o teu TCC, tá aqui. E aí, né, no disquete, né? Lembra do disquete? Sou velha, né? E aí, não era nem CD, né, gente? Ele entregou o disquete e falou assim, ó, quando você abrir, ele vai estar por cores. Então, eu vou falar a legenda pra você. O que tiver em preto, pode deixar, né, que tá tudo certo. O que tiver em verde, você tem que reescrever. O que tiver em vermelho. E aí, tava em azul. Quando eu abri o arquivo, eu comecei a chorar. Ninguém entendia em volta, né? Por que eu tava chorando? Por que você tá chorando? Tá tudo preto. Porque não tem nada em preto. Tava tudo colorido. E faltava, tipo assim, 15 dias pra defender, né? Eu falei assim, Senhor do céu, mas eu não vou conseguir fazer isso. Aí foi. Aí ele falou assim, mas você faz chorar? E ele era bem rígido, assim. Mas você vai chorar? Então já desiste. Porque se você ficar chorando assim, você tem que pegar e começar a estudar e reescrever. Você vai ganhar muitos nãos na vida. E aí foi bom, sabe? No começo eu não entendia porque que ele... meu Deus, né? Uma água gelada. Mas foi bom, porque, meu Deus, pra quê, né? Vai chorar, sentar chorar é mais fácil? Desistir é mais fácil? Não, mas vamos, é aquilo que eu queria. E nesse meio tempo, ele já tinha feito contato lá na UFSC, onde ele estava. Ele falou, você vai pro mestrado. Daí eu falei, meu Deus, mas como que eu vou pro mestrado? Né? Tipo, eu não tenho condições de me virar lá, minha família não tem como me ajudar. Não, a gente vai conseguir uma bolsa, você vai pra lá. Tá, beleza. Só que tem uma prova escrita e tem uma entrevista e uma prova de inglês. Meu Deus, né? Nunca tinha feito inglês. Como assim? Não, mas você vai. Daí ele conseguiu um orientador, ele me apresentou o orientador. Eu fui para um congresso apresentar esse trabalho que a gente tinha feito. Para mim era outro país, né? Era no interior de São Paulo, mas para mim já era outro país, nunca tinha saído daqui, né? Daí a gente foi, apresentou. Na banca do TCC, ele trouxe um colega dele lá da UFSC para fazer a avaliação. E foi bem legal, assim. Eu ganhei 10 com estrelinhas. Fica emocionada. Ai, gente, bebe um copinho de água. Vamos tomar um golinho, respira. E foi a primeira vitória, assim, né? Tipo, dali, assim, eu fui pro mestrado. Daí o professor falou assim, eu preciso que você venha fazer um estágio. Aí, naquele estágio, eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer um estágio que eu não recebo, eu não tenho nada? Aí antigamente os estágios não tinha remuneração, né? Não tinha remuneração. E aí, daí eu fui pra lá, daí conheci ele, daí eu fui fazer, eu precisava de uma renda, eu fiz uma entrevista numa escola em São José, que era ali próximo. Passei... Aí eu ia de manhã cedo, ia lá, dava aula de ciências, depois voltava à tarde e à noite ficava no laboratório. No final daquele ano eu fiz a prova. Não passei. Eu pensei, meu Deus, acabou o mundo, né? Que ano? Não consegui passar na prova de mestrado. Daí ele falou assim, eu não consigo mais te manter aqui. Eu falei, beleza, então eu vou voltar. Aí eu voltei e aí comecei a trabalhar em Gaspar, de professora, em Pomerode também, e aí, mas continuando a estudar. Daí ele falou assim, esse ano é o último ano que eu te dou a chance pra tu tentar a prova de mestrado. E aí, naquele ano, eu passei. E aí, passei, e aí tinha que passar, não podia só passar, né? Tinha que passar ainda entre os primeiros pra conseguir a bolsa. Daí, passei, consegui a bolsa. Aí, desenvolvi o mestrado, aí o mestrado sempre assim... Sempre foi muito difícil, porque sempre eu seguia essa área, então eu sempre precisava de química, física, coisas que eu não tinha na faculdade. Então, nunca foi nada fácil, assim. Eu queria uma área que não era uma área que eu estava acostumada, né? Porque eu fiz magistério, então era totalmente fora. Mas consegui, e aí no final eu fiz uma prova de doutorado. Faculdade, mestrado, doutorado. Antes, né, tem um adendo, assim, bem importante, que quando eu tava, assim, um mês para defender o mestrado, eu casei. Gente, casamento, meu Deus. Aí a gente casou em janeiro, e em final de fevereiro eu defendi
a minha tese de mestrado. Na metade de março, eu defendi o projeto de doutorado para passar para a prova de doutorado. Deixa eu te perguntar, tu tinha cabelo naquela época? Tinha. Porque, gente, os desafios de fazer um casamento... Era curtinho, né? De fazer um casamento, porque a gente fica, né, na pilha. Sim, a gente que organizou, né, praticamente o casamento, que a gente não tinha muito dinheiro, né? E tem aqui, gente. Então, a gente foi organizando com o que tinha, assim. Sim. A gente ganhou muita coisa do meu sogro, então... Mas a gente tinha um orçamento muito restrito. Tanto que até a gente brinca hoje, né? Eu chegava para as decoradoras e falava assim, ó, eu tenho tanto para fazer o casamento. Tinha umas que me olhavam e começavam a rir e a gente saía. E, né, uma abraçou nossa ideia e falou, não, a gente vai fazer assim. E como você quiser. Tanto que eu nem falava como que eu queria, porque era tão pouco dinheiro, que eu falava, não, do jeito que der pra fazer, faz. Tá ótimo, eu já vou adorar. Não, a gente quer ouvir a tua vontade. E aí foi. Aí fui, depois a gente voltou, daí defendi o mestrado. Aí fiz a prova do doutorado, passei no doutorado. E aí comecei o doutorado. E aí no doutorado eu quis trocar de orientador, porque eu sempre queria essa parte de plantas medicinais, mais voltada para química mesmo, para isolamento. Então eu escolhi nada além do melhor pesquisador do Brasil para ser meu orientador. Eu fui. E aí fui lá, conversei com ele, ele falou assim, não sei, eu tenho muitos alunos, você tem que passar. Não sei, ele não me deu muita bola. Não assim. deu moral. Não deu. Aí eu fui lá, passei. E aí comecei a fazer pesquisa com ele. E aí a gente começou a desenvolver o doutorado e ele tem muitas parcerias com indústrias, né? Uma coisa assim bem inovadora no Brasil para aquela época, porque as universidades, né, federais não tinham essa parceria, ele tinha com indústrias farmacêuticas. Então, além do nosso projeto de doutorado, a gente ainda tinha que desenvolver os projetos das indústrias. Então, era assim, ó, tipo, bem batalhado, de madrugada, a gente tinha que ir lá tratar, né? Não tinha sábado e domingo, mas foram 4 anos, assim, bem sofridos, mas foram 4 anos que passaram e que trouxeram, assim, bastante frutos, né? Pra minha carreira, pro meu currículo, né? Onde eu consegui publicar bastante. Então, ali, assim, foi sofrido, mas foi bom, né? Nem tudo que é sofrido é ruim, né? Então, traz frutos pra gente. Quando tu persistiu, né? E não ficou esperando, sentada, sempre foi, né? Escutando o que tu tá contando ali, sempre buscou alguma... O não tu sempre teve. Mas tu sempre foi buscando sim. Eu posso, eu quero, de que forma eu posso conseguir. Isso é uma coisa, assim, que eu sempre tive comigo, assim. Por que eu vou me contentar? Assim, se eu quero, eu vou. Ou não, eu já tenho, vou tentar. Ou talvez, né? Daí, a gente sempre foi atrás. E ali tu recebeu alguns, talvez, né? Porque, às vezes, a pessoa olhava assim... não, né? Vamos ver, não dá aquela credibilidade. Tu foi lá, mostrou que era capaz. E, assim, eu sempre me lembro, foi até legal, assim, que dos professores, são 4 professores na banca de doutorado, né, que fazem a tua avaliação. E um desses professores era o orientador de mestrado. E aí, eu até, assim, nunca me esqueço, assim, das palavras. Respira, toma mais um golinho de água. Das palavras dele, assim, que falou assim, meu Deus do céu. Tu não é a mesma menina que entrou aqui no mestrado, né? Assim, tu entrou uma menina e saiu uma pesquisadora, né? Eu sempre me lembro das palavras dele, assim. Isso é legal, assim, é que a gente vê que a gente cresce, né? Que a gente vai atrás. Então, aí a gente olha pra trás e vê que tudo passou, né? O quanto tu evoluiu, o quanto que tu cresceu. Respira, dá uma aguinha. Hoje que não trouxe lencinho, gente. Tem o tempo patrocinado aqui do lencinho. Quanta motivação. Olha, que inspiração. Porque às vezes as pessoas... um dia eu vou estudar. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero fazer isso. E hoje tá tão mais acessível. É isso que eu ia dizer, assim. Hoje em dia, eu até, assim, né... Eu fui, por muitos anos, professora universitária. E aí, a gente fala, assim... Às vezes, a gente vê os alunos desistindo tão fácil, né? Com qualquer
obstáculo que tem pela frente, né? Então, às vezes eu conto as minhas histórias, assim, pra eles, né? Então, assim, a gente não pode desistir, né? Então, assim, pra gente servir mesmo de motivação, assim. Então, se é pelos nãos, meu Deus, né? Eu acho que eu tava lá com o meu jardim de infância ainda, né? Não teria saído de lá. E aí, legal, assim, que também essa de estudar, de querer, né, ser mais, né, de evoluir, durante o doutorado, eu me inscrevi num concurso de trabalhos que tinha no exterior, em Chicago. E aí todo mundo falava, né? Até o meu próprio orientador falava assim, né? Você não vai conseguir. Mas o não eu já tenho, eu vou tentar, né? E aí, um belo dia, eu até lembro, assim, eu tava na casa, a gente veio, o Eduardo dava aula aqui em Blumenau, e a gente veio pra casa dos pais deles. E aí, ele foi dar aula, e aí eu recebi um e-mail, né? Não tinha mensagem do WhatsApp, né? Daí eu recebi um e-mail, daí eu... Ainda que era e-mail, né? Era carta, né? Assim, sim. Depois recebi a carta de confirmação. Eu recebi, a minha sogra tava passando roupa. Eu me lembro como hoje, assim. Aí eu olhei e falei, não pode. Eu olhei de novo, era em inglês. Daí eu falei assim, meu Deus, eu tô entendendo errado, não tô... Botei no tradutor. Tem um yes lá no meio. Botei no tradutor. E eu tinha recebido que eu tinha sido escolhida pro prêmio em Chicago. Eu falei, meu Deus do céu, quando o Eduardo chegou assim, eu vou pra Chicago, vou pra Chicago. Como assim tu vai pra Chicago? Vou junto? eu vou, ganhei, daí tá. Daí eles pagavam tudo, pagavam toda a parte de hospedagem, de passagem, e aí pra ir lá apresentar o trabalho, assim. Meu Deus! E aí foi, assim. Que delícia. Daí o Eduardo não podia ir comigo, porque ele tava trabalhando. Daí, ele dá aula também? Ele dá aula também. É professor. E aí eu fui. Daí fui lá, apresentei meu trabalho. Aí, tipo, lá, perdida em Chicago. Chique, gente, perdida em Chicago. Ai, desculpa. E aí, fui lá, apresentei, daí assim, meu Deus, né? Daí comecei a fazer aulas particulares de inglês, porque meu inglês não era aquilo tudo. Eu até me lembro, assim, foi uma coisa engraçada, que quando eu cheguei no aeroporto, eu fui pra Nova York, né? Tá ali pertinho, então vou pra Nova York primeiro, né? Cheguei no aeroporto de Nova York, primeira coisa, até engraçado, assim, né? Todo mundo vai rir da minha cara. Mas a primeira coisa que, aí tu passa lá pela polícia, chega assim e fala, ID. Meu Deus, o que ela tá falando? O que ela quer? O que é, moça? O que é? Eu não sabia. Eu falei assim, como? Dela assim, ID. Eu falei, meu Deus, eu não sei. Tá doendo onde? Ela tá falando, eu não sei. E eu não sabia mesmo, não sabia. Hoje parece uma coisa banal, assim, né? ID era identificação, precisava do meu passaporte, mas eu não sabia, não fazia ideia do que ela tava falando. Daí ela começou a ficar nervosa e ela falava assim, ID. Eu assim, meu Deus, acho que ela quer meu passaporte. Daí eu tirei da bolsa e dei pra ela. Aí ela fez assim, daí era o passaporte que ela queria. Então são coisinhas assim, né? Aí eu cheguei lá... Que não falou ID? Sei lá, né? Ó, foto, né? Cara crachada. E aí eu cheguei lá, tinha, assim, uma sala dos premiados. Daí era do mundo inteiro, assim. E aí a primeira coisa que eles falaram, assim, cada um vai se apresentar, falar da onde que é. Em inglês, né? Óbvio. Da onde que é, o que tá fazendo, por que veio aqui e tal, qual o trabalho. Assim, pelo amor de Deus, eu pensei, Senhor amado, agora vamos, né? Já tô aqui? Vou botar em prática aqui, no fogo, né? As aulas que eu tive. E aí foi indo. E aí, assim, nossa, super queridos, receptivos. E foi indo. Gaguejei no começo, né? Mas foi embora, assim. E aí, depois dali, então... não contente com o doutorado, defendi o doutorado, né? Super bem, graças a Deus. O que é defender um doutorado? A gente defende uma tese, uma teoria que a gente estuda por 4 anos. Então, no meu caso, eu isolei daquela plantinha lá do TCC, eu isolei um composto, né? E esse composto eu testava
para dor neuropática, para dor crônica, né? Então, eu fiz meu TCC com inflamação e depois eu fui testar para dor neuropática. Então, ali a gente conseguiu... E eu tinha que provar por A mais B, né? Para aqueles 4 professores experts que estavam ali, que realmente aquele produto que eu isolei fazia efeito, né? E aí, então, é isso que é defender. Mas... um mês antes, minha vida é bem... não é nada sossegada, assim, né? Então, assim, tá muito sossegada, eu vou procurar alguma coisa pra fazer, né? Eu quero algo que dê uma... Eu sou a assim. pilha. Então, assim, já tava com a tese quase escrita. Não, vou prestar pós-doutorado. Daí eu falei pro Eduardo, achei um orientador de pós-doutorado. Tu tem freio de mão? O quê? Tu tem freio de mão? Não, acho que não. O que é isso? Achei um orientador de pós-doutorado em Balneário. Daí eu falei pra ele, você topa ir comigo pra Balneário, Camboriú? Daí a gente tava em Floripa. Daí ele, topo, vamos lá. Falei, beleza. Então, se eu passar no pós-doutorado, a gente vai. Pera aí. Gente, isso aqui vai dar uma segunda parte. Quer saber como é que foi o pós-doutorado? Já se inscreve aqui no canal pra não perder a segunda parte com a doutora Catherine, que hoje ela é doutora chique, maravilhosa. E você vai ter muita inspiração, que aqui é só uma palhinha, tá? Essa primeira parte.